Então vamos lá, pessoal, continuando o nosso procedimento, vamos tratar agora sobre defesa do reclamado. Nós temos alguns pontos indispensáveis para concurso aqui, alguns que sempre são lembrados pelas bancas, muitos detalhes, então vamos tratar de todos eles aqui nesse bloco. Primeiro ponto aqui que eu tenho que lembrar sobre defesa do reclamado é a sua forma. Cuidado aqui pelo seguinte, no dia a dia, geralmente as defesas são apresentadas por escrito. Dificilmente nós vamos encontrar numa vara do trabalho um réu que apresente defesa oral, verbal. Geralmente todos eles chegam com a defesa escrita, apresentam e pronto. Só que para as questões objetivas de processo do trabalho, a ideia é totalmente diferente. A única previsão contida na CLT é sobre a defesa oral. A única regra existente é a defesa verbal, oral. Se perguntado em uma questão objetiva como a defesa no processo do trabalho é apresentada, a resposta oral, verbal. Por quê? Isso está lá no artigo 847 da CLT, forma de apresentação oral em 20 minutos. Nós vamos ver várias peças de defesa. Todas elas serão apresentadas dentro dos 20 minutos a que faz referência o artigo 847. Se disser que ela pode ser apresentada por escrito, está errado. A CLT não traz essa previsão aqui. E qual que seria o prazo aqui? Além dos 20 minutos que já fizemos referência, existe um prazo do 841 da CLT, que é o prazo já tratado na parte de notificação. Entre o recebimento da notificação e a realização da audiência, nós precisamos de um prazo mínimo de 5 dias. Ou seja, tenho que receber a notificação com antecedência mínima de 5 dias para a audiência, para que nesse prazo de 5 dias eu possa preparar a minha defesa. Só que o que acontece? Na aula de prazos, nós falamos sobre prazos diferenciados, sobre prerrogativas de prazos. Existem alguns entes que possuem as prerrogativas nos termos do Decreto-Lei 779 de 69. A Fazenda Pública possui prazo de 20 dias. Por que prazo de 20 dias? Porque o decreto fala em quádruplo para apresentação de defesa. Então, se eu estou falando ali de um município, de um estado, da União, entre a notificação e a realização da audiência, eu tenho um prazo mínimo de 20 dias, antecedência mínima de 20 dias. E agora, olhando para as peças de defesa, dentro daqueles 20 minutos a que fizemos alusão ali, quais são as peças de defesa que podem ser apresentadas? Todo mundo conhece aqui a principal peça de defesa, que é a contestação. Principal peça de defesa é a contestação. Na contestação, nós podemos falar em preliminares de mérito e nós podemos falar de defesa de mérito. Nós temos aqui, duas partes. Nós podemos dividir a nossa contestação em duas partes. As preliminares de mérito e a defesa de mérito. As preliminares de mérito estão lá no 301 do CPC, sendo que elas podem ser divididas em peremptórias e dilatórias. O que são as preliminares peremptórias? São aquelas que geram a extinção do processo. Então, o reconhecimento, por exemplo, de uma litispendência. Aleguei litispendência e o juiz reconheceu aquela minha preliminar. Ela é uma preliminar peremptória porque, reconhecendo a litispendência, eu terei a extinção do processo sem resolução de mérito. Mas eu também tenho as dilatórias. Elas não geram a extinção do processo, elas apenas dilatam o procedimento, aumentam o procedimento, como aqui
a alegação de conexão. Aleguei em preliminar de mérito a ocorrência de conexão. Sendo reconhecida essa preliminar, nós teremos a reunião dos processos conexos. Isso faz com que o procedimento aumente, sofra aqui esse aumento. Só que além dessas preliminares, nós temos a defesa de mérito. A defesa de mérito pode ser uma defesa direta ou indireta. Defesa de mérito é quando eu simplesmente contesto os fatos constitutivos do autor. O autor disse na petição inicial que preenchia os requisitos para a configuração do vínculo de emprego, eu simplesmente digo que ele nunca trabalhou para mim. Estou negando os fatos constitutivos do autor. Essa é a chamada defesa direta de mérito. Só que eu também tenho a indireta. Na indireta, eu trago outros fatos, trago fatos impeditivos, extintivos, modificativos do direito do autor. Então eu não estou negando seus fatos constitutivos, e sim trazendo fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito do autor. Eu digo o seguinte, eu devia, mas já paguei. Então eu trago um novo fato. Quando eu trago para o processo uma defesa indireta de mérito, eu trago para mim também o ônus da prova. Então, se eu simplesmente nego os fatos constitutivos, se eu apresento uma defesa direta de mérito, o ônus da prova daqueles fatos constitutivos continua com o autor. A partir do momento que eu trago um fato impeditivo, extintivo ou modificativo, eu trago também o ônus da prova. Se eu aleguei, por exemplo, que ele era autônomo, eventual, eu vou ter que provar essa condição de autônomo, de eventual. Se eu afirmo que já houve o pagamento, eu tenho que provar esse pagamento. Trouxe para mim esse ônus da prova. Só que olha o que acontece. Dentro aqui da defesa de mérito, aqui, eu tenho a chamada prejudicial de mérito, que seria a alegação de prescrição ou de decadência. Então, prescrição e decadência são chamadas não de preliminares de mérito, mas defesa de mérito. Por quê? Estão aqui, ó. Eu estou falando que até existia direito, mas em virtude da prescrição ou da decadência ele não pode mais ser buscado. Então vejam que quando eu alego a ocorrência de prescrição ou decadência, eu estou buscando do Poder Judiciário a extinção do processo com resolução do mérito. Tomem cuidado com esse detalhe aqui. Então, se eu alego a prescrição ou a decadência, eu estou alegando uma prejudicial de mérito, que vai impedir a própria análise ali da existência ou não do direito. O Poder Judiciário vai falar o seguinte, ó, não vou nem analisar se ele tinha ou não direito a essas verbas trabalhistas e rescisórias, uma vez que não foi respeitada a prescrição bienal, uma vez que o reclamante não ajuizou a ação dentro do prazo de 2 anos a contar do término do vínculo. E além disso, sobre a prescrição, nós temos que trazer 2 pontos obrigatórios aqui, ó. Primeiro, prescrição tem que ser alegada na instância ordinária. O que significa dizer isso daqui? Que eu não posso simplesmente, pela primeira vez, querer discutir a prescrição perante o TST. Se eu tenho que alegar a prescrição na instância ordinária, é porque eu preciso de decisão sobre a matéria na vara do trabalho ou até o TRT. Eu não posso alegar a prescrição pela primeira vez perante o TST, num recurso de revista, por exemplo. Veja que o processo passou pela vara do trabalho,
passou pelo TRT e eu nunca aleguei prescrição. Quando eu estava redigindo meu recurso de revista para o TST é que eu lembrei, rapaz, prescrição, não posso alegar pela primeira vez. Por quê? Porque o TST já é chamado de instância extraordinária. O TST só reconhece matérias se houver o chamado pré-questionamento. O TST, para reconhecer essa prescrição, necessitaria de decisão do TRT. Se o TRT tivesse decidido sobre a prescrição, essa matéria poderia ser levada ao TST. Matéria decidida no TRT pode ser levada ao TST porque é matéria pré-questionada. Essa ideia aqui, nós temos na importante súmula 153, que diz que a prescrição tem que ser alegada na instância ordinária. Leiam depois em casa, pausem o vídeo, deem uma lida na súmula 153. Quando nós falarmos sobre recurso de revista, sobre pré-questionamento, nós vamos lembrar esse aspecto aqui. Ainda sobre prescrição, nós vamos tratar do tema reconhecimento da prescrição de ofício. Olha o que acontece. Lá em 2006, o legislador alterou esse parágrafo 5º do artigo 219. Então, disse no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 219, que a prescrição poderia ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. Ou seja, não mais dependeria de pedido da parte, de provocação da parte. E como a alteração se deu no CPC, passaram aqui a questionar se nós poderíamos adotar aquele entendimento no processo do trabalho. Aquela prescrição quinquenal, aquela prescrição de 5 anos, será que ela pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado ou ela depende de requerimento do reclamado? Até hoje nós temos discussão sobre isso daqui. O TST vem formando um entendimento, isso não é unânime nem na jurisprudência nem na doutrina, mas ele vem formando um entendimento de que não é possível o reconhecimento de ofício. Ou seja, o reconhecimento da prescrição aqui dependeria de pedido formulado pela parte. Só que isso daqui tem muita discussão, tanto que não é um tema que vem sendo muito cobrado, mas você tem que saber. Então o TST vem formando o entendimento que ele não deve ser, que a prescrição não deve ser reconhecida de ofício, porque o reconhecimento do ofício só traz prejuízos para o empregado. Em 99% das situações, como as ações são ajuizadas pelos empregados, esse reconhecimento só traria prejuízos a ele, indo ali de encontro ao princípio da proteção. E aí, seguindo na nossa defesa do reclamado, ainda com a contestação, é importante tratarmos de compensação, dedução e retenção. Algumas figuras aqui que não podem ser confundidas. Primeiro, compensação. É muito normal nós ouvirmos falar em compensação lá no direito civil como uma das formas de extinção das obrigações. Se eu te devo 5.000 e você me deve 5.000, vamos compensar as obrigações, extinguindo as duas. Então, nem eu te pago 5.000, nem você me paga 5.000, compensamos as dívidas. Essa compensação aqui, ela é possível no processo do trabalho. O artigo 767 da CLT diz que essa compensação, ela pode ser alegada como matéria de
defesa, ela pode ser alegada como matéria de defesa. Só que aí surgiam duas dúvidas. Quais são as verbas que podem ser compensadas e dentro da defesa qual seria a peça correta para se requerer essa compensação? As respostas estão nessas duas súmulas aqui. Súmulas importantes que respondem várias questões nas provas de processo do trabalho. Quais são as verbas que podem ser compensadas e qual a peça adequada para se requerer a compensação dentro do momento de defesa? As verbas apenas trabalhistas. Eu só posso compensar verba trabalhista com outra verba trabalhista. E a peça contestação. Então, eu devo requerer, na qualidade de reclamado, a compensação na contestação. Qual é o valor que deve ser, que pode ser compensado? Valores a serem compensados. Trouxe duas situações aqui para vocês. 1, compensação feita na rescisão contratual. 2, via ação trabalhista. Na rescisão contratual, eu posso realizar essa compensação. Geralmente, qual é a compensação que se faz na rescisão contratual? Aquela ligada à não concessão pelo empregado do aviso prévio. Vocês sabem que o empregado que não concede aviso prévio, ele pode sofrer desconto do período equivalente ao aviso. E aí, esse artigo 477, parágrafo 5º da CLT, fala da compensação de valores na rescisão contratual, mas traz um limite para essa compensação, que é o valor de um salário. Na rescisão contratual, o valor limite para compensação é de um salário, para evitar ali que você tenha rescisão com valor zerado, ou mesmo negativo, que seria assim inviável, impossível de se pensar. Na ação trabalhista, eu não tenho esse limite. Eu posso buscar na defesa a compensação de qualquer limite. A diferença estaria relacionado à forma de se requerer a compensação. Eu teria aqui contestação e reconvenção. Então vejam, na contestação eu vou requerer a compensação se o valor a ser compensado for até o limite do valor pedido na inicial. Então, na contestação, o limite é o valor pedido. Então, se o pedido formulado na inicial é de R$10.000, eu posso, na contestação, requerer a compensação de, no máximo, R$10.000. Se o valor a ser compensado exceder o valor do limite, exceder o valor pedido, se exceder o valor do pedido, aí essa compensação tem que ser feita em reconvenção. Ou seja, o pedido formulado na inicial, R$10.000, quero compensar R$30.000. Eu tenho que requerer a compensação dos R$30.000 em reconvenção. Então, pedido de 10.000, dá até para montar uma tabela. Pedido 10.000, compensação de até 10.000, contestação. Pedido de 10.000, compensação em valor superior a 10.000, reconvenção. Então, eu não tenho limite para ser compensado na ação trabalhista, a diferença aqui é apenas na forma de se requerer essa compensação. De todas as situações, percebam o seguinte: no processo do trabalho, a compensação tem que ser requerida. Perfeito? Agora, vamos para a dedução. A dedução já é diferente. A dedução eu posso ter o reconhecimento de ofício, ou seja, eu não preciso de pedido de dedução. Mas o que seria essa dedução aqui? Na dedução, o juiz vai
vai considerar que já houve o pagamento daquelas verbas a que eu fui condenado. Como assim? Digamos que a sentença tenha me condenado ao pagamento de horas extras. Mas haja prova do pagamento de horas extras. Como existe aqui a prova do pagamento daquela mesma verba trabalhista, o Poder Judiciário vai autorizar a dedução, o desconto daquilo que eu já paguei para a mesma verba trabalhista. Então, digamos que ele tenha reconhecido o direito ao pagamento de 10 mil, ao recebimento de 10 mil reais a título de horas extras, autorizando a dedução das parcelas já pagas, e haja prova de que eu paguei 2 mil reais de horas extras. Com a dedução, pagaria apenas 8 mil. Então, seria aqui o desconto das verbas pagas, mas tem que ser a mesma verba. Eu deduzo horas extras com horas extras, adicional noturno com adicional noturno. Tem que ser a mesma verba. E como a dedução ela busca evitar o enriquecimento sem causa aqui, ela é uma norma de ordem pública. Por ser norma de ordem pública, é que ela pode ser reconhecida de ofício. Tomem cuidado que essa é a diferença para a compensação. Compensação, eu compenso verbas trabalhistas com verbas trabalhistas. Não precisa ser a mesma. Desde que seja trabalhista, eu posso compensar. Na dedução, é a mesma verba que está sendo deduzida. Horas extras com horas extras, adicional noturno com adicional noturno. Já a retenção também vai ser matéria de defesa, mas na retenção eu demonstro, por exemplo, que estou retendo um equipamento do empregado até que ele cumpra alguma obrigação. Então, digamos o seguinte, que o reclamante tenha ajuizado uma ação trabalhista pedindo a entrega de um equipamento que está de posse da empresa, alegando que a empresa está ilegalmente retendo o mesmo. Eu vou demonstrar que essa retenção aqui, ela decorre de uma situação lícita, que eu estou retendo até que o reclamante cumpra alguma obrigação, até que o autor da ação cumpra com as suas obrigações. Isso seria a alegação de retenção. Tudo isso daqui, compensação, dedução, retenção, como matéria de defesa, como a minha defesa de mérito. Aí vejam, como estamos falando aqui de defesa de mérito, vale a pena destacar dois princípios relacionados ao mesmo: impugnação específica e eventualidade. Impugnação específica aqui, ou especificada dos fatos, diz que na defesa de mérito eu tenho que impugnar fato a fato, pedido a pedido. A minha impugnação tem que ser específica. Então eu tenho que impugnar cada fato narrado na petição inicial. Eu tenho que refutar cada pedido narrado de forma específica. Eu não posso formular defesa genérica. O contrário de uma impugnação específica seria defesa genérica. Eu não posso formular essa defesa genérica. Por sua vez, o princípio da eventualidade, previsto lá no artigo 300 do CPC, diz que a defesa é o momento, é o evento adequado e único para a apresentação de toda a minha defesa. Todos os fundamentos de defesa devem ser levados ao Poder Judiciário naquele momento. Eu não posso trazer
aos poucos os meus fundamentos. A juiz analisa e aí o pagamento. Se você entender que não houve o pagamento, eu levo ao processo outro fundamento. Não, eu tenho que trazer todos os fundamentos de uma vez só, sob pena de preclusão, porque ali eu tenho o momento, o evento adequado. Só que o que acontece? Esse princípio da eventualidade, ele não se aplica às chamadas normas de ordem pública. Litispendência, coisa julgada, perempção, por exemplo. Essas matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado a qualquer tempo. Então, existem algumas defesas fundadas em matérias de ordem pública. Essas não se sujeitam ao princípio da eventualidade. E aí, seguindo na nossa defesa, nós vamos aqui agora para as exceções. Falamos da contestação, vamos para as exceções. Exceções nós temos de suspeição, impedimento e incompetência relativa. Observem o seguinte, que o artigo 799 da CLT só menciona suspeição e incompetência. Ela não faz menção ao impedimento. Só que nós temos um motivo histórico aqui para justificar a ausência do impedimento. Quando a CLT foi redigida, estava em vigor o CPC de 39, que também não fazia menção ao impedimento. Com a entrada em vigor do CPC atual, o CPC de 39, nós passamos a ter a divisão suspeição e impedimento. Mas no processo do trabalho é totalmente ilícita a apresentação da exceção de impedimento. Só que percebam, apresentada qualquer das exceções, suspeição, impedimento e incompetência, eu tenho a suspensão do processo. Isso eu tenho a regra do artigo 799 caput da CLT. Suspende-se o processo até que aquela exceção seja julgada, até que se defina se o juiz é suspeito ou não, impedido ou não, ou se o juízo é incompetente ou não para apreciação daquela matéria. E aí vejam, uma das exceções é de incompetência relativa, que já falamos em outros momentos. Essa incompetência relativa, ela tem que ser aqui apresentada, alegada por exceção de incompetência. Por quê? Porque ela não pode ser reconhecida de ofício. Lá na parte de nulidades, na aula sobre nulidades, nós fizemos a distinção entre nulidades absolutas e relativas. E aí nós vimos que a incompetência relativa, por ser uma nulidade relativa, só viola normas criadas no interesse das partes. Então, somente as partes podem alegá-la. Não pode haver o reconhecimento de ofício pelo juiz nos termos dessa OJ 149 da SDI 2 do TST. Vimos também que a não apresentação da exceção de incompetência gera prorrogação de competência. Ou seja, o juízo que era incompetente passou a ser competente. Depois, vale a pena analisar o artigo 305 do CPC. Esse dispositivo lá do Código de Processo Civil diz que a exceção de incompetência pode ser apresentada no domicílio do réu, sendo remetida ao juízo que determinou a citação. Como assim? Ajuizei uma ação de indenização numa vara cível de Brasília que realizou a minha citação no meu domicílio em Vitória. No CPC, eu poderia apresentar a exceção de incompetência em Vitória, sendo que o Poder Judiciário determinaria a remessa dos autos para Brasília. Será que essa norma que facilita a apresentação da exceção pode ser utilizada no processo do trabalho? Apesar da ideia do processo do trabalho sempre ser de facilitar a prática dos atos processuais, a resposta é
negativa. Nós não podemos aqui apresentar a exceção nos termos do artigo 305 do CPC. A exceção de incompetência tem que ser apresentada, no meu exemplo, em Brasília. Eu teria que sair de Vitória, vir a Brasília para apresentar a exceção. Por quê? Como é uma espécie de defesa, e a defesa é apresentada em audiência, eu teria que vir a Brasília para, naquela audiência, no dia tal, às tantas horas, apresentar a exceção. Então, não há possibilidade de apresentação da exceção de incompetência, a não ser na audiência trabalhista. E aí, por fim, em relação à exceção, nós temos aqui a possibilidade de recurso da decisão que acolhe a exceção de incompetência nos termos da súmula 214, a linha C do TST. Só para relembrar um ponto. Se o juiz profere uma decisão interlocutória, acolhendo a exceção de incompetência e determinando, por exemplo, a remessa dos autos de uma vara do trabalho vinculada ao TRT 10ª Região a uma vara do trabalho vinculada ao TRT 17ª Região, dessa decisão interlocutória caberá recurso. Por quê? Porque eu tenho TRTs diversos. Então, acolheu a exceção de incompetência, mandou da vara do trabalho de Brasília para a vara do trabalho de Vitória. Como são TRTs distintos, não cabe recurso. Se mandasse da vara do trabalho de Brasília para outra vara do trabalho vinculada ao mesmo TRT 10ª Região, não caberia recurso. Leiam para relembrar essa linha C da súmula 214 do TST, que já foi analisada lá na parte do princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. E, para terminar a parte de defesa do reclamado aqui, nós vamos falar sobre a reconvenção. A reconvenção é uma peça de defesa que está prevista unicamente no CPC. A reconvenção, ela é considerada como um contra-ataque do réu ao autor. Essa daqui é a expressão-chave para definir a reconvenção, um contra-ataque do réu ao autor no mesmo processo. É como se o réu apresentasse uma ação dentro da ação que está tramitando. A reconvenção tem natureza jurídica de ação. Ela não é uma defesa, ela é um contra-ataque, uma ação ajuizada dentro da ação que já tramita. Só que vejam, a apresentação da reconvenção é uma faculdade. Então percebam no exemplo aqui para facilitar. Eu ajuizei uma ação em face do meu ex-empregador pedindo a condenação dele ao pagamento de R$10.000. Ele vai apresentar a contestação falando o seguinte: eu não devo os R$10.000 porque já foram pagos ou já houve a prescrição, qualquer outra defesa. E ele vai aproveitar essa ação para contra-atacar. Já que Bruno veio ao Poder Judiciário, agora eu quero a condenação dele ao pagamento dos R$20.000 daquele dano ocorrido durante a greve. Durante a greve do dia tal, do mês tal, ele quebrou um equipamento e me gerou um prejuízo de R$20.000. Agora eu quero esses R$20.000. Vejam que o empregador, o reclamado, aproveitou a ação já em curso, ajuizada pelo Bruno, para reconvir, para contra-atacar. Então eu tenho agora ao mesmo tempo a ação e a reconvenção. A ação ajuizada por Bruno e a reconvenção apresentada pela empresa. Vejam que eu destaquei para vocês como primeiro tópico ali, que a reconvenção é uma faculdade. A empresa reconviu, mas ela poderia ter ajuizado uma ação só para buscar a indenização dos R$20.000? Poderia, uma ação autônoma.
tranquilo, é uma faculdade. Como eu falei para vocês também, tem natureza jurídica de ação. É como se a empresa estivesse ajuizando uma outra ação dentro daquela já existente. Isso está relacionado ao princípio da economia processual. Por quê? Em vez de termos duas ações, nós vamos resolver as duas questões, o pedido de Bruno e a reconvenção da empresa, em um único processo. Então eu terei menos audiências, menos decisões, eu terei ali o princípio da economia processual em vigor. Sobre o procedimento, olha o que acontece. A empresa foi citada para apresentar a defesa na ação de Bruno. Ela teve pelo menos 5 dias para a apresentação dessa defesa. Então, se a empresa apresentou a reconvenção, Bruno tem que ter pelo menos 5 dias para apresentar defesa à reconvenção. Por isso que nós teremos designação de nova audiência com prazo mínimo de 5 dias para que Bruno possa apresentar agora a contestação à reconvenção. O outro ponto aqui é o seguinte: como são duas ações tramitando no mesmo processo, eu tenho autonomia entre a ação e a reconvenção. Ou seja, se a ação foi extinta, o que acontece com a reconvenção? Nada. Continua. Se a reconvenção foi extinta, o que acontece com a ação? Nada. Continua. Existe autonomia entre as mesmas. Só que vejam, como as duas aproveitam o mesmo processo, nós teremos julgamento em sentença única. Ação e reconvenção serão julgadas por sentença única. E aí, com base nisso, nós terminamos os pontos mais importantes sobre defesa do reclamado e nos próximos vídeos continuaremos no procedimento trabalhista.